Saudações gonzaguianas, olha nós aqui na nossa live Gonzaguear. E a live Gonzaguear de hoje vamos fazer aquela live que a gente ficou devendo com a Nina Severino. Ela que é filha de Severino Januário, ela que é sobrinha do rei do Baião Luiz Gonzaga, da Chiquinha, do Zé Gonzaga e neta de seu Januário Dona Santana. É a Nina Severina. Ela vai hoje tentar para ver se a gente vai conseguir fazer essa live hoje. Um abraço para Guguinha do acordeon. Guguinha, vou entrar em contato com você para em breve a gente fazer uma live, tá bom? Saudações gonzaguianas a todos que estão entrando aqui na nossa live. A live surpresa, né? Porque não ficou marcado, mas a gente vai fazer um teste com a Nina para poder fazer esse negócio dessa live, dessa entrevista. Só aguardar a Nina entrar, tá bom? Isso mesmo, Guguinha. Pronto, a Nina acabou de entrar. Vou fazer o convite para ela. Oi! Olá, boa noite. Olha que hoje a imagem tá boa. Tá boa? Ai, que bom, né? Que maravilha. E boa noite a todos que estarão participando aqui conosco, né? Com certeza. E quem não puder assistir, tá lá no Instagram e também vai estar no YouTube, no canal Gonzaguear. Com certeza. Pronto. Vamos fazer as perguntas da entrevista passada novamente, né? Nina Severina é o que? Trabalha como produtora cultural. Quero que você se apresente. Tá. Conforme eu for falando, vamos ajustando se a minha voz está baixa, está alta. Tá ótimo. Tá. Eu sou Maria Severina, né? Nina Severina. Nina é apelido, né? E sou filha do músico Severino Januário, né? Tocador de sanfona de alto baixo, irmão do Luiz Gonzaga, Zé Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. E sou produtora cultural. Sou formada em professora, mas eu optei pela produção cultural. Amo a produção cultural. Tá aqui, o Guguinha tá perguntando aqui se você tem algum fole de oito baixo do seu pai, coisa assim do tipo. Não, olha, esse ano faz 33 anos do falecimento do meu pai. A sanfona, ela tem que estar em atividade, né? Senão dá cupim, ela se acaba, entendeu? Tem que estar na casa do sanfoneiro. E eu tenho uma irmã, né, bem mais jovem, há 50 e poucos anos. Ela, de um tempo para cá, ela começou a tocar sanfona, né? Estudar, tudo. Ela está estudando. Mas logo, a sanfona do meu pai, né, parece que minha mãe vendeu, todo mundo queria comprar, todo mundo queria, foi aquela briga toda. E aí minha mãe vendeu. E não temos. Se tivesse também, ela teria se acabado. Não, porque tem que ter muito cuidado. Preservar, mas realmente a madeira ela precisa de uma manutenção, né? Precisa. Nina, o seu pai faleceu, nos deixou qual ano? 2 de julho de 1988. 88. Com 70 anos incompleto, né? Porque ele ia fazer 70 anos em 4 de outubro, né? Em 4 de outubro de 88. Então ele fez 100 anos. E ele morreu, ele faleceu fazendo um show no CCBB, no Crato, né? Na ABB, na Associação dos Mercados. A associação. Por coincidência, eu moro no Crato. Você deve conhecer o Reginaldo aí, né? Isso, o Reginaldo Silva, na época, era o produtor. Era empresário do meu pai,
foi que armou o show. E alguns amigos dele aqui, a família Parente, o Delito Parente. E Delito, exatamente. Ai, que bom, né? Grandes amigos do seu pai, né? Exato. Pronto. Então, ele faleceu, né? Passou mal no palco e ele faleceu, né? Com coração, teve um infarto fulminante, né? Como todo artista queria morrer, né? Todo artista queria morrer no palco, né? Mas não são todos, né? Ele foi escolhido. Maia foi um, não sei se Maia morreu no palco, acho que não. Mas seu pai foi privilegiado. Com certeza. E ele gravou muito, deixou uma obra imensa. Só que hoje em dia a gente vive, sei lá, eles nunca deram valor, né? O forró sempre houve preconceito. E hoje em dia, olha, essa questão da mídia digital, né, do YouTube, a gente vê que as obras das pessoas estão lá. E o YouTube funciona com o que nós fazemos, está rolando lá. Só que nós, para a gente mesmo, a gente serve para um intercâmbio, né? Mas eles faturam em cima disso, né? Eles faturam, preenchem a programação deles. Se não fosse, por exemplo, meu pai, né? Se não fosse o povo, as lives, um monte de coisa que fazem, né? O que seria deles? Eles não funcionariam. A mesma coisa é o Facebook, né? Então, eles não dão valor, né? Não dão valor nenhum. A gente vê que, né? Eu via no YouTube um disco, uma música, 150 mil, 190 mil visualizações. Mas para a família isso não significa nada. Né? Só para eles para as gravadoras, né, que são um comércio imenso. Uhum. E outra coisa que eu acho erradíssimo, a pessoa faz uma obra, aí leva até a gravadora e a gravadora torna-se dono. Torna-se dono. Não deveria ser assim. Não deveria. A pessoa fala assim, não, essa gravadora não está agindo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, então eu vou tirar daqui e vou botar... Deveria ser uma coisa assim. Agora a pessoa ser dono, porque elas hoje vivem desses comércios, dessas obras. Elas vivem, mas a família nem sobrevive. E aí? O maior sucesso do seu pai foi Chachadinho das Alagoas? Chachadinho das Alagoas. Até hoje é a música mais vendida, né? Porque teve um disco, o Chachadinho das Alagoas, ele gravou em 1955. Mas teve um disco que ele gravou em 1968, que foi o Forró Danado. Esse disco é muito bom. Muito bom. João Silva cantando, Tio Luiz cantando, e todas as músicas são animadíssimas, muito bom. O seu pai, vamos considerar, depois do seu Januário, o rei dos oito baixos. Hoje, assim, depois do seu pai, teve outros, como o Zé Calixto, o Luizinho Calixto, entre outros, que ganharam prêmios, foram premiados. Mas na época seu pai foi quem difundiu o Oito Baixos até mais do que seu Luiz. Seu Luiz não tocava muito, não sei se tocava muito baixo. Mas o Zé Gonzaga também tocava um pouco, né? A Chiquinha, que também é considerada a rainha dos Oito Baixos. Eu quero que você fale um pouco dos seus tios. Olha só. Quase todos eles, menos a tia Luiz. O tia Luiz ainda tocou zabumba uma época com o tio Luiz, né? Mas na eles... época dos Sete Gonzagas, não é isso? Teve os Sete Gonzagas, né? E aí, eu estou anotando um negócio aqui para não esquecer. Eles eram a vida.
sacrificada, muito sacrificada. Ali naquele sertão, o que a pessoa poderia ser, né? Servir o exército, ou trabalhar ali na roça, né? E meu avô, com esse ofício, né, da sanfona, eles foram aprendendo, né? Enquanto meu avô estava... Inclusive, minha avó e meu avô não gostava, né? Que eles pegassem na sanfona. E eles foram pegando, mexendo, como tia Francisca mesmo conta, né? Que ela ia lá, pegava. A família não gostava, ainda mais por ser mulher. Exatamente. Tia Francisca, ela não deslanchou mais por isso. Ela era dona de casa. As festas que tinha lá no sítio Santa Cruz da Serra, né, era na casa dela, a maioria era na casa dela, né? Ela era muito animada, e ela que fazia as comidas, porque tio Luiz levava muita gente, muito artista. Então, era pesado demais. Ela chegou uma época até a adoecer por causa disso. E eu acompanhei ela, uma época em Recife. Nossa, ela tinha uma presença de palco assim, espetacular. Né? Ela levou uma sanfoninha de 8 baixos e foi num forró chamado Classe A, forró de elite. E a gente pensava que o pessoal não ia gostar, né? Mas o pessoal se acabaram, né? Jovem, universitário, gostam, sempre gostou do forró. O público-alvo de Tio Luiz, muito tempo, foi os universitários. Foi os jovens. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que está pedindo. A Ana Cili Gonzaga. O Emanuel Soares. É a filha de tia Francisca. A filha da Chiquinha. Ela está vendo lá de Nova York. Nossa! O Ronald Pereira é um dos nossos historiadores gonzaguianos. E o Rodrigo Norato, aqui de Exu, Pernambuco, aqui vizinho ao Crato, Ceará. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Aqui é a Nina Severina, filha de Severino Januário. Você então, tem... Rafael... continua. Não, de repente vai encaixar. Algum caso que você tem assim na memória, não sei de Santa Cruz da Serra, não sei se você teve a convivência ali daqueles forrós, ou algum caso do seu pai, ou do seu tio Zé, ou da sua tia Chiquinha. Olha, eu convivi muito lá em Santa Cruz, né? Muito, muito, muito. Eu morava com eles lá, justamente por causa... Pronto, deixa eu saber assim. É verdade que o Zé Dantas amava aquelas vilinhas da Santa Cruz porque relembrava o Nordeste? Você viu o Zé Dantas lá? Eu tenho uma prima que conta que quando o tio Luiz comprou aquela área de terra lá, que foi de Ataúfo Alves, que ele trouxe os primos, né, dele lá de São Paulo para poder vir construir lá, aí disse que parece que o pessoal que estava construindo tiveram, acho que foi febre amarela, e aí o Zé Dantas que foi lá vacinar o pessoal, né? Tem essa passagem, que tem coisas assim que a gente nem vivemos, né? O pessoal mais antigo é que conta. Que passa pra gente, né? O Ronald está fazendo uma pergunta aqui para você. Como era a relação do Severino Januário com o Zé Gonzaga? Olha, a relação do meu pai com o tio Zé, com o tio Luiz, um com o outro, sempre foi complicada. Porque eu observei, tio Zé tinha um material na casa dele, que ele tinha até me dado esse material, jornais, revistas, né, revista do rádio, aqueles jornais antigos, e que falava assim, Luiz Gonzaga, vai chegar um irmão de Luiz Gonzaga que vai desbancar ele, que era o Zé Gonzaga, tio Zé, né? Vai chegar e ficava anunciando, se prepare e tal. Aí, quando o tio Zé chegou, a mídia deixou
a mídia, né, os rádios, tudo, deixou Tio Luiz de lado. E o negócio era Tizé. E Tizé era farrista, brincalhão, e então aquilo foi uma coisa fora de série, né, espetacular. Né? Tizé chegou aqui, ele entrou para aquele, oh meu Deus, o corpo de orquestra do Teatro Municipal. Eu tinha umas fitas, ele tocando lá no Teatro Municipal. Tizé fez muitos filmes. Tizé, ele era muito amigo. Ele era muito amigo de Assis Chateaubriand, né? Porque Chateaubriand era igual a ele, assim, risonho, bagunceiro, farrista, aquela coisa toda. E Chateaubriand alugava um avião, fretava um avião para os artistas, que aqui ninguém queria saber, né? Discriminado. E ele levava para a França para eles fazerem show lá. E Tizé estava lá no meio, né? Era Chacrinha, Paulo Gracindo, e essas cantoras do rádio, né? Todos eles. E tinha essas fotos, tudinho. Aí eu fiquei encantada com aquilo, com aquele material. E então, com essa coisa da rádio, né, da mídia fazer isso, tipo, jogando um contra o outro, né? Isso foi criando uma certa confusão, né? E aí o Tio Luiz chegou para Tizé e falou, né? Por que você tá fazendo isso comigo? Tal, não quero você vestindo do jeito que eu estou vestindo. Aí Tizé, então tá. Então, aí Tizé pegou a roupa do cowboy. Né? Aí ele era muito amigo de Paulo Bob, os dois juntos, e ficou como cowboy. Mas a mídia ainda não ficava satisfeita, ainda tinha as intrigazinhas, né? Que a minha avó chegou até uma vez, ia atrás de Paulo Gracindo, e com as cordazinhas, que ela vendia umas cordinhas na feira, e bater nele com as cordas, né? E falando, como é que você faz um negócio desse? Você não pode fazer isso e tal. Eu sei que teve um problemão por causa disso. Mas ela não era fácil, não. Ela não era fácil. Então, com isso, eles ficaram tendo assim, os atritos, né? Os atritos, né? Mas eles se encontravam, brigavam, conviviam, faziam as pazes, né? Porque meu pai, toda a família, por exemplo, Tio Luiz, todo mundo era Tio Luiz, queria Tio Luiz. Queria chegar perto de Tio Luiz. Teve muitos artistas de forró que conheceu primeiro meu pai, através do meu pai, foi parceiro de Tio Luiz. Por exemplo, João Silva foi um. João Silva começou com meu pai, daí ele conheceu o Tio Luiz e começou a trabalhar com o Tio Luiz. E assim foi com outros artistas também, né, para chegar perto do Tio Luiz. E com essa coisa de todo mundo querer Tio Luiz, o que o Tio Luiz fez? Chegou para a tia Helena e falou, Helena, você vai fazer o seguinte, você vai montar os grupos de forró, ajeitar e tal, e joga na praça. Aí eu faço um show com eles, apresento, e aí eles vão embora. E assim fez. E assim foi feito com esses artistas, tudo passou na casa de Tio Luiz. Porque todo mundo queria ele. E ele não tinha como, né? Todo mundo... E assim foi. Então, tia Helena teve uma... Né? Ela ajudou muito, né? Ajudou muito. E, às vezes, como aqui a pergunta, né? De pai com tio Zé, mas com o tio Luiz, às vezes, ele estava de mal com o tio Luiz. Sabe por quê? Muitas vezes, para ir para o Nordeste, só ir levava muito tempo para ir. As estradas, o transporte ruim, né? E quando chegava lá no Nordeste, a coisa era tão difícil de ir, que eles passavam assim, 4 meses, 5 meses por lá. Entendeu? Aí ficava muito tempo. Aí o que acontecia? Tio Luiz, ele tinha sempre gostou de carro grande, caminhonete grande, porque ele vinha do Nordeste, ele trazia carne de sol, ele trazia aquelas abóbora, aquelas sacos de farinha, aqueles grãos, e passava de casa em casa dos familiares, de amigos, pessoas que ele tinha trazido do Nordeste para cá,
e deixava na casa dessas pessoas. E sempre dava um trocadinho também, né? Aí, quando meu pai chegava, ele não gostava daquilo, entendeu? Aí, mas mesmo assim, ele ia na casa do tio Luiz, chegava lá, tia Helena, tem umas roupinhas aqui que era de Gonzaga e tal. Aí meu pai trazia para casa. E foi uma vida muito, muito sacrificada mesmo. Eu acho muito ruim, justamente por eles se sacrificarem tanto para essas gravadoras, essas potências aí de YouTube, não dá valor, entendeu? Pagar um centavo por cada visualização, por uma... Ah, pera lá, ninguém merece, né? Ninguém merece. Tem que mudar, gente. Ó, o Rony está perguntando aqui, está perguntando da sanfona, você já explicou. Agora ele está perguntando se você tem chapéu ou alguma coisa do seu pai. Olha, tinha, não sei com quem está, não. Acho que está com a minha irmã. O chapéu, a minha irmã, tinha umas coisinhas. Ah, não. Porque teve uma época que tinha o Gonzaguinha, quando o tio Luiz morreu, ele ficou tomando de conta lá do museu, dessas coisas todas. E a gente sentia muita dificuldade da gente sair do Rio para ir para Exu. Aí eu convidei algumas pessoas, amigos da família, para fazer um show, né, de nordestinos aqui. Aí eu fui convidar o Gonzaguinha. Aí o Gonzaguinha falou assim, mas você quer acabar com os negócios lá em Exu, o museu? Aí eu falei, não, lá é tão longe, e aqui é uma coisa. Ele, não, mas aí você vai acabar. Eu falei, mas não vou acabar. Aí ele, você quer fazer uma coisa comigo? Você topa fazer uma coisa comigo? Eu falei, o quê? Vem trabalhar comigo aqui, eu preciso de você aqui. Aí houve aquela discussão toda, eu falei, não, eu não posso, porque eu trabalho em movimentos sociais, fui militante do PT a vida toda, saí no segundo mandato do Lula, nunca mais entrei para partido nenhum, não quis saber mais de política. Conheço tudo de política, tudo eu conheço. Aí eu expliquei para ele, ele falou, então monta um centro de cultura que eu vou apoiar vocês. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, mas como? Aí ele, não, pode deixar. Aí pediu uma secretária dele para ficar me enviando os documentos, aquela coisa toda, e conversava com ele. Ele foi para o Paraná, onde ele queria fazer o seguinte. Ele ia de cada estado conversar com o governador para que o dia 13 de dezembro tornasse o Dia Nacional do Forró. E para quando ele chegasse para um político, pedisse para fazer a lei, que a lei saísse, o que aconteceria? Os estados já estariam fechados com todos os estados para festejar esse dia 13. E ele começou pelo Paraná, que era o Roberto Requião na época, né? Aí ele estava lá, aí eu sempre ligava para ele, a gente conversava, né, sobre as coisas, tudo, mas nisso ele sofreu um acidente. E ele falou assim, vou retornar a fazer meu show por onde eu comecei, na Baixada Fluminense, no Teatro do Sesc. Você junta uma galera que vai participar desse centro cultural e nós vamos conversar. Só que isso não aconteceu, né? E aí a galera que já tinha, né, a diretoria que eu havia, né, tirado, sabendo da morte dele, todo mundo saiu. Aí eu fiquei lutando por aquilo, consegui, né, montar outra diretoria, não tinha um local, a gente tinha uma casa velha antiga, montamos o Centro Cultural Gonzaguinha, botei o nome do Gonzaguinha em homenagem porque a ideia foi dele. Só que eu tinha aula de teatro, literatura, pintura, essas coisas todas, né, que tem no Centro de Cultura. Mas era uma casa emprestada no meu quintal. A gente
corremos atrás de tanto aquilo, nós tivemos uma canseira, sabe, tão grande, olha, com o nome de uma pessoa e uma história de uma pessoa importante. Com certeza. E ninguém deu ouvido. E acabou o quê? Aí, esse chapéu, algumas coisas do meu pai, que ele tinha cartucheiro, um monte de coisa, eu levei para o Centro Cultural para ficar lá exposto, porque automaticamente aquilo gera a história, né? As pessoas, isso aqui é de quê? Como? Tal, pergunta aí, né? Então, essa casa já era uma casa antiga, nós fizemos uma reformazinha, mas teve uma enchente muito, muito forte. A enchente muito forte, acabou com muita coisa. Eu fiquei tão arrasada com aquilo, sabe? Aí fechei. E aí não deu mais certo. Porque a luta era grande. No nosso país eles não dão valor. Cultura não tem valor, não. Uma curiosidade. O seu pai fez 100 anos em 2018. Meu pai morreu em 2018. Ele, se tivesse vivo, ele estaria fazendo 103 anos. 103 anos. Ele nasceu em 1918. Felizmente, naquela época, eu não fazia lives para a gente homenagear o seu pai. Nossa! Mas, ele só faz 200 anos. Até enquanto a gente conhecer, ele tem 100 anos. Olha, naquela época, era uma época assim, foi uma época boa, em vista de hoje, né? É uma época boa mesmo para se viver. Tinha as coisas que tinha antigamente, é a mesma que tem hoje. A discriminação. Foi muito grande a discriminação, né? Por ser filho de nordestino, sanfoneiro. E a gente sofremos muito. E isso, a gente poderia ter ido mais adiante. Não fomos por isso. Entendeu? Não fomos por isso. Aí chegou um certo momento que aquele negócio deslanchou. Mas até hoje tem muita discriminação. O Ronald está perguntando aqui se tem alguém na família que toca sanfona. Se fala de sua irmã, está aprendendo, 8 baixos. Eu falei com ela, toca essa música direito aí que eu vou fazer a live aí, vou te chamar para você tocar uma música. Aí ela, tá. Joaquim Gonzaga, né? A Sara acabou de entrar aqui. A Sara poderia cantar, né? Poderia, exatamente. Eu ouvi falar que ela também está fazendo produção cultural, né? Mas poderia estar cantando. Poderia estar cantando. Tem coisas assim, ó, tem uma netinha, tem 4 anos. Ela só quer ganhar presente, instrumento. Ela só quer instrumento e pediu um microfone, já tem o segundo microfone. Ela adora cantar. Eu falei, quem sabe? Vai fazer 2 anos agora, dei uma sanfoninha de 8 baixos para ela. O filho da minha sobrinha também tem uma sanfoninha. Aí eu falei, vou dar a sanfoninha também para ela. E ela, não, é uma coisa natural, ninguém incentiva, ninguém fala nada. Eu falei, eu vou incentivar ela. Olha que ideia do Ronald, fazer uma biografia do Severino Januário. Uma ideia do futuro, né? Quem sabe? Quem? O Ronald Pereira. Entrou em contato. Teve uma pessoa aqui que entrou em contato comigo, um jornalista. Acho que é o Ney Vital. Ney Vital, é isso mesmo. Eu estou devendo a ele, que eu fiquei de mandar umas coisas para ele, botar no blog dele. É porque eu cheguei, eu não estava aqui, né? Aí cheguei, as coisas muito enroladas, mas vamos em frente, né? Exatamente, vamos fazer coisas legais. Mas, olha, a vida, você imaginou a vida sem música? Não. Seria muito triste, cara. A música é muito bom. Música é uma coisa maravilhosa. Ainda mais aquela que tem mensagens. Poxa, é muito lindo. É como se não tem música, é como a vida fosse preto e branco. Música é muito boa. Ô Nina, eu queria incentivo para a alma. Mais um caos daquela época do Gonzaga, dos Gonzagas, né? Dos seus tios. Olha, que esse caos do Zé Dantas foi interessante.
Quem imaginaria, por exemplo, é uma ideia dele ir vacinar contra a febre amarela, já que ali, como você falou, era uma terra de índios. Era mato, muito. Ali era mato. Tem até um filme que foi rodado lá, né? Com aquele artista Zé Bonitinho, né? Que tem. Sem Depois essa aranha. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí tem ali Santa Cruz da Serra. É interessante. Ali no sítio tem uma gravação que está rolando aí do Tio Luiz, junto com as irmãs, dançando, né? Nesse dia foi um especial para a TV Educativa. E nesse dia da gravação da TV Educativa, quem chega lá? Armando Falcão. Armando Falcão era um jovem universitário que ajudou Tio Luiz, né? Quando o Tio Luiz chegou na Zona do Mangue, aquela coisa toda. Só que ninguém sabia. Eu, na época, eu participava ainda de partido político que ainda nem tinha... Não, estava na época, tinha acabado já a época dos anos de chumbo aí, dessa confusão aí. E eu estava com um monte de sindicalista. E não sabia. E o amigo que eu tinha, ele adorava Fidel Castro, a gente olhava para ele era médico, o barbão, todo igualzinho. Que a festa foi lá na casa dela. Foi na casa dela. Na casa dela. Aquela festa foi maravilhosa, só que eu não fiquei lá, porque quando eu cheguei lá... Então, deixa eu descobrir essa curiosidade. A festa que a gente está falando, que muita gente conhece, que é Seu Luiz dançando com as irmãs, e o filme Sem Essa Aranha foram gravados em Santa Cruz da Serra. Lá na casa do tio Francisco também, da Chiquinha. Ali foi gravado muita coisa. O Augusto César Vanucci ia para lá gravar. Sensacional, viu, Ana Zila? O Augusto César Vanucci ia para lá gravar. Por ali passou muitos artistas. Eu não sei, esses prefeitos de Duque de Caxias ou governador do Rio, era para fazer alguma coisa em torno ali daquele nome ali de Santa Cruz da Serra. Olha, é não gostarem de cultura, eles não entenderem também, porque através da cultura a pessoa se faz muita coisa, leva um lugar para frente. Com certeza. Eu não sei como é que pode um negócio desse. É um atraso, porque a cultura, poxa, é a pessoa viajar nas histórias, né? Uma pena, né? Uma pena mesmo. Olha, nós estamos aí, com essa pandemia. Botaram aí uma lei, a lei Aldir Blanc, né? Um auxílio de emergência para os artistas. Tem município que o pessoal está rodando o filme. A família de João do Vale já está rodando. Joaquinha já vai gravar sábado, com a lei Aldir Blanc. Mas a maioria dos municípios não toca no assunto, não fala nada. E aí? Porque os mais sacrificados foram os artistas. Os artistas de nome, assim, não, eles têm lenha para queimar. E o que não, são aqueles, né, que a mídia não está aí, né, para eles. Esses estão sofrendo, né? Com certeza. Como sempre, a Lei Rouanet surgiu em 1991, na época de Collor de Mello. E foi para quem? Não foi para o artista pequeno. Foi tudo lá para os artistas de nome, né? Que já tinham um nome. O Ronald está fazendo mais uma pergunta. Quantos filhos Severino Genuado deixou? 7. 6 mulheres e um homem. E ninguém canta. Só eu que gosto da produção cultural, gosto muito. Já fui secretária de cultura do meu município, coordenadora de cultura. Qual fiz muitos eventos.
Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Nossa. Divisa com Duque de Caxias. Deixa eu fazer essa pergunta. Você conheceu a fazenda em Miguel Pereira? Conheci. Todo mundo fala, Fazenda Asa Branca. Não era Fazenda Asa Branca, era Fazenda Califórnia. Califórnia. Califórnia, conheci. Muito, muito bonito, né, Miguel Pereira? Até hoje, Miguel Pereira é lindo, né? E ali também, Tio Luiz conviveu ali muito, né? Convivemos também, A maioria dos municípios, por exemplo, o Crato deve muito a seu tio, porque, como lá em Miguel Pereira, aqui também ele ajudou a construção de hospitais, igrejas. Ele aqui teve uma parceria com o padre Antônio Meira, que é o padre do jumento. Ele, o padre, fez leilões, muitas coisas para poder construir igrejas, hospitais, muita coisa legal aqui na cidade. Exato. Em Santa Cruz da Serra mesmo, eu me lembro que Tio Luiz, ele andava muito com padres, né? Ele andava com pastor, todas as religiões. Olha que coisa mais democrática, né? Bacana, né? Eu estava analisando isso, eu falei, olha, ele não esquentava a cabeça, não. E estavam querendo construir a igreja. E para construir a igreja, eles faziam as barraquinhas, e quem ia cozinhar as coisas, fazer as coisas, Tio Luiz dava as coisas. Minhas tias, lá em Santa Cruz da Serra, a nossa família foi que construiu aquela igreja. Entendeu? E depois chegou um tempo, aí uma prima estava falando, construímos isso aí, hoje a gente não pode entrar aí. Falei, é desse jeito. E assim, olha, Tio Luiz construiu muita coisa. A analista está perguntando da outra que eu estou falando. Estou falando da cidade do Crato, Ceará. Vizinho a Exu, Pernambuco. Vizinho a Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Ana Lídia? Ana Zili. Ana Zili. A filha de Chiquinha. O Ronald Antes da fazenda Califórnia, seu Luiz teve um sítio na Estrada da Pavuna. Você conheceu? Não. Teve sim. Mas eu não cheguei a conhecer. Porque antes do sítio ali em Santa Cruz da Serra, antes de chegar nesse sítio, o Tio Luiz já tinha comprado umas terras também para ser o sítio dos índios tupi-guaranis. Aí, depois ele comprou esse lá, onde a minha prima mora, que minhas tias moravam toda ali. Entendeu? E o Tio Luiz deixou muitas terras jogadas por aí. Entendeu? O Tio Luiz tinha terra para tudo quanto é lugar. E se o Tio Luiz não tivesse tido esse problema de saúde, ele tinha comprado uma área de terra que ele queria construir um campo de futebol, que ele adorava futebol, era Botafogo doente. Queria construir um campo de futebol, porque ele gostava que o pessoal tivesse lazer, alegria. Ele tinha isso com ele. Olha, a gente se lembra com muito carinho a nossa família, e eu tenho muito orgulho da nossa família, porque nós passamos assim jovens, foi coisa muito, muito gostosa, entendeu? De festa, a nossa vida ali com a nossa família foi festa. Hoje a gente vive rindo de lembranças. Foi muito gostoso aquilo ali de Santa Cruz da Serra. São as lembranças. As lembranças. Essa é a maior herança que uma pessoa pode deixar. Olha, a gente fica rindo, Rafael. Teve uma vez que o Tio Luiz, ele comprou uma Kombi e os instrumentos deu para os meus primos montar uma banda deles. Aí eles botaram os Novos Gonzaga. Aí eu acompanhei muito. Aí teve um diretor da TV Globo que fazia aniversário de casamento. Aí lá fomos nós. Olha, só que filhos de nordestino, a gente fomos tudo de calça jeans, sandáliazinha rasteira, outros de tênis, para uma festa de aniversário de casamento.
Quando nós chegamos lá, na Ilha do Governador, que a gente olhamos, como todo mundo estava vestido, a gente ficamos assim, falei, caramba, e tal. Aí os meninos começaram a tocar, ninguém dançava. Aí eles começaram a servir bebida, aí a gente começou a tomar uma cervejinha e tal. E a gente adorava dançar, o que aconteceu? Nós caímos no forró. E o diretor da Globo levantou e foi dançar com a gente. A mulher não saía de jeito nenhum. Eles não dançaram. Quando nós terminamos, que saímos dali, a gente saiu morrendo de rir. Que gente esquisita, que gente... A gente ria, e também, olha, nem escutei na cabeça. E foi desse jeito, o pessoal tinha vergonha. Era assim. Não sou daqui, não vim para ficar. Eles ficavam assim, sem graça, tudo olhando assim pra gente, assim. A gente ficando também, mas quando daqui a pouco a gente tomou uma cervejinha, ok, a gente gostava. Meu apelido era Pezinho de Ouro, Tinda aí sabe. A Anazinha, ela sabe, eu dançava, me acabava. Eita, coisa boa. O Ronald está aqui dizendo, meu Deus, quanta informação. Tem muitas. Eu tenho que me organizar para... A dona Helena falou, a história de Luiz Gonzaga, as histórias de Luiz Gonzaga não cabe em um livro. Seria uma novela. Não. E, olha, tem um monte de música aí que vários artistas fez, né? Por encarnação, né? De briguinhas, confusão, assim, bobeiras, né? Ciumeiras, porque rolava muita ciumeira. Olha, você quer ver uma história que a gente morre de rir? Que por exemplo, as pessoas queriam chegar perto de Tio Luiz, queria dar alguém para batizar, mas não conseguia chegar perto de Tio Luiz. Aí dava para a irmã, dava para outra irmã, dava para outra irmã. Mas quando surgia a mídia, que essas pessoas sempre estavam assim, tocava sanfona e tal, aí eles falavam que quem era o padrinho era Tio Luiz. Todo mundo era Tio Luiz, mas não era. Aí a gente fica se lembrando, né, morrendo de rir. E as pessoas procuravam, queria Tio Luiz. Tinha gente que sabia que Tio Luiz ia chegar e ia lá pro sítio, ficava esperando Tio Luiz. Aí quando Tio Luiz chegava, todo mundo, olha, é uma doideira isso aí. E a benção a seu Luiz. Era o pai de todos, né? Olha, e lá em Santa Cruz da Serra tinha as novenas do mês de maio, né? Aquelas novenas, nossa, que veio da minha avó. Dona Santana faleceu lá? Faleceu aqui. Ela faleceu aqui. Ela foi dormir e não acordou. Mas tudo passa, né, Rafael? Tudo passa. Ficou a história. E a nossa família fez história. Com certeza. Fez história, né? E as pessoas não sabem. Eu vou até começar a falar isso. Eu fui de várias escolas de samba pedirem para fazer homenagem a Tio Luiz, pelas escolas de samba. Fui em companhias de cinema para fazer o filme com o Tio Luiz. Inclusive, aí eu fiquei conhecendo vários cineastas, né? Fiquei em contato com eles quando eu fui secretária de Cultura, que inauguramos uma sala de cinema. O que eu fiz? Eu fui atrás dessas pessoas e pedi fita para botar, né, de cinema, para botar na sala de cinema. Mas eu não me importava, não. Eu ia sozinha. Inclusive, quando a tia Francisca, Gilberto Gil patrocinou, fez o documentário e patrocinou um CD de tia Francisca. O Viva São João. Aí eu pedi o Zuca, né, meu primo, falei, Zuca, eu quero conversar com esse cara, o Andrucha, né? Conversei com ele, e para fazer um filme de Tio Luiz. Aí ele falou, Viva São João já é um filme. Eu falei, não, um filme você sabe o que eu estou falando. Aí ele, não, tudo bem, vamos fazer. Aí ele falou, fica me lembrando? Aí na época ainda era fax, como é que é?
e depois Conspiração, filme. E fiquei. Aí chegou uma época me cansou aquilo, né? Eu deixei. E, e eles ficaram com aquilo na ideia, mas eles sabiam que o centenário de Tio Luiz vinha, né? Aí chegou, né? E o centenário de Tio Luiz eu fico vendo no YouTube como que foi, né? Porque eu mesma não fui. Não fui porque eu tinha medo de eu ir lá das coisas que estavam acontecendo e eu não ia ficar calada, entendeu? Mas foi assim, a manifestação do povo foi bacana. Foi maravilhoso. Muito lindo. É um artista que, por exemplo, em todas as histórias do Brasil, dos brasileiros, é uma pergunta que todo mundo deve se lembrar. Você se lembra onde você estava e o que estava fazendo quando soube da morte de Luiz Gonzaga? Muita gente vai se lembrar disso. Isso a gente não esquece. Da nossa entrevista, que só dura 1 hora aqui, mas o Ronald está fazendo mais uma pergunta. Por que nos últimos anos de vida, Severino Januário estava morando em Exu? Porque meu pai, ele, várias vezes, ele largava minha mãe, aí voltava, aí nessa época ele estava largado da minha mãe. Ia, voltava, e era cheio de namoradas, assim como o tio Zé, e como outros, esses homens da família não foram fáceis. Mas é isso aí. Nina, eu quero agradecer, foi maravilhosa a nossa entrevista. Eu quero te agradecer por ser uma pessoa maravilhosa, receptiva e atenciosa. Você é uma pessoa especial na família Gonzaga e minha gratidão a você. Vamos ainda fazer bastante coisa, né? Porque, como eu te falei, que eu havia falado de Tio Luiz, eu vejo que hoje há uma necessidade de se fazer um filme, outras coisas, com a família Gonzaga. Inclusive, poderia ser um filme sobre os 7 Gonzagas. Também. Não teve aquela história que eu até te contei, que Tio Zé foi fazer um show, por que Tio Zé parou cedo na carreira? Ele foi fazer um show em São Paulo a pé, e quando chegou lá sozinho, que os músicos caíram no meio do caminho, não aguentaram, aí ele falou, quando eu ficar bem, melhorar um pouquinho, não quero mais saber disso. E assim ele fez, ele cantava ultimamente por prazer, né? Lazer. Também, exatamente. Até o Joquinha mencionou, porque assim, na década de 60, o Iê do Roberto Carlos chegou com força. Derrubou até o Seu Luiz, né? E inclusive o Zé Gonzaga. Seu Luiz se reergueu, mas o Zé Gonzaga ficou estacionado. E o Joaquim até disse a ele, perguntou se ele queria inovar, que teria que pagar publicidade. Ele disse que não iria pagar nada, a carreira dele já tinha o que tinha que dar, e ficou ali, naquela. O Zé Gonzaga. Exato. Eu acho que a pessoa é movido pelos seus impulsos. Tio Luiz, ele pensava além, né? As coisas que ele queria fazer, ele sonhava ali na Exu, onde tem aquele posto ali, ele ficava ali, fazer isso, eu quero construir isso ali, o povo dançar, o povo se divertir, ter alegria, quero fazer isso. Então, ele sonhava muito, né? Ele dizia, não, tá bom. Uns pensam assim, né? Comodismo. Mas nós não, nós vamos viver para mais para frente. Com certeza, ainda vamos fazer muita coisa. E ficou muita coisa ainda para se falar, né? Quem sabe a gente faça outra live, como Deus quiser, mais assuntos. Tem um projeto aqui para esse ano, quem sabe eu não faço um convite para Nina Severina ao Crato. Com certeza, vou sim. Qualquer pessoa que me chamar para fazer alguma coisa, eu vou. Eu sou madrinha das quadrilhas juninas, lá de Brasília, de Goiás, no entorno. Aí eu fiz uma live lá para o pessoal de Manaus,
Eles também estão esperando acabar tudo isso aí para me dar um pulo lá, né? E andar por aí com as quadrilhas juninas, né? Que eles fazem campeonato, vão para um estado, vão para o outro. E estamos juntos e misturados. Enquanto a gente puder estar fazendo alguma coisinha, sem problema nenhum. Infelizmente, a nossa live só dura 60 minutos, já está acabando aqui. Quero Passa rápido. Você e mandar um abraço para o pessoal aí, sua família, e principalmente para a Nina Severino. Também um abraço para a Annalise, né? Ana Zilli. Ana Zilli. Obrigada, Tinda, por você cair. O apelido dela é Tinda, é Ana Zilli, mas a gente chama só ela de Tinda. Obrigada, um abração para sua família, né? E a gente sente muita saudade da sua mãe, as lembranças, nossa, quem andava com ela era muito boa. Uma pena essa questão da discriminação, é fogo. Mas é uma luta que nunca vai acabar. Ela começou um pouco tarde, né? Assim que se ela tivesse começado antes, nossa, ela ia arrebentar. Com certeza. Pois tchau e até mais. Tchau, fica com Deus. Aí. Vamos junto e misturado. Tchau.